Assalamu alaikum, boa noite, boa quinta-feira. Louvado seja Deus Altíssimo por todas as coisas. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma oportunidade de dividirmos a nossa tela, de dividirmos conhecimento, compartilhar informações também. E é sempre bom estar com os irmãos, né? Quem estiver entrando, seja bem-vindo. Vamos aguardar. O Sheikh Ahmed vai entrar, inshallah, daqui uns 5 minutos, em média. Enquanto isso, a gente vai agregando o maior público, o maior número de interessados a acompanhar estes 50 minutos de aula, tá? Todos são convidados. Wa alaikum assalam, irmão Nizar, tudo bem? Espero que esteja bem. Espero que esteja tudo bem em Maringá, cidade linda, que Deus facilite o trabalho de vocês e facilite também a tarefa de vocês, inshallah. Wa alaikum assalam, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Irmã Fátima, assalamu alaikum, sejam todos bem-vindos. A gente hoje, eu quero fazer um spoiler hoje, né? Vamos usar essas colocações modernas, né, da vida moderna. A gente vai falar sobre alguma coisa que ficou para trás da aula passada. O Sheikh Ahmed deixou uma colocação, né, sobre narrativas do Alcorão. E depois disso a gente já vai emendar, vamos falar um pouco sobre a Shahada. A gente acha muito importante que todos os irmãos que estão estudando o Islã tenham que saber do verdadeiro propósito, do verdadeiro benefício da Shahada, o quão benéfico que é para a tua vida, né? Então a gente vai falar isso, haja vista que estamos vendo o nosso cotidiano, é que muita gente já reza, muita gente já lê o Alcorão, muita gente já segue os pilares da religião, mas na hora de fazer a shahada, o testemunho de fé, a pessoa, não estou preparado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a convicção, sobre o quão importante é esse passo, que é um passo tão simples e tão rápido de se fazer, mas muitos acabam pleiteando para frente, jogando para frente, e isso acaba atrasando o desenvolvimento humano, espiritual, até mesmo as bênçãos de Deus na sua vida, né? Irmã Fátima, wa alaikum assalam, alhamdulillah, tá bem, tá no banho agora. Daqui a pouco, quem sabe, vocês escutem alguns gritos aí, né? Alhamdulillah por tudo. Irmã Cia, wa alaikum assalam, boa noite, tudo bem? Espero que esteja bem, família esteja bem, sempre conosco. O pessoal tá entrando, né? O Sheikh Ahmed me disse 5 minutos e britânico, ó, 20h35. Deixa eu... Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue já manter contato com o Sheikh. Já conseguimos contato. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tudo bom, Sheikh? Alhamdulillah, como vai? Alhamdulillah. Espero que esteja bem, família, tudo certo. Alhamdulillah, tudo bem. Louvado seja Deus, o único. Já que o Sheikh Ahmed acabou de entrar, a gente conversou antes sobre um tema importante que a gente precisa falar, sobre a convicção da crença no ser humano. Eu não estou falando do muçulmano, estou falando exatamente da pessoa que precisa desse passo a mais. A gente vai falar da Shahada sobre isso. E também, eu não sei se algum de vocês lembram, tem uns irmãos aí que estavam quinta-feira passada e que o Sheikh Ahmed deixou uma colocação no final. Alguém lembra ou não? Se alguém lembrar, por favor, nos faça uma colocação aí, que a gente já vai falar disso também. Todo mundo está me ouvindo bem, ouvindo o Sheikh Ahmed? Estão nos assistindo? Eu também me lembro que na semana passada tem 2 presentes que você está devendo. A irmã já tinha aquele livro, né? Mas tem outros. E tem o Dr. Denis também. Eu vou... Inclusive, irmãos, e para a irmã que eu estou devendo, ela está aqui nos assistindo, tá? O Denis ainda não.
Eu vou a São Paulo, irmã, semana que vem, inshallah, e eu vou pegar uns livros lá e eu te mando, inshallah. Olha, ela já está rindo, ó. Seja sempre bem-vindo. Sheikh Ahmed, podemos dar o pontapé inicial para a gente começar a nossa aula de hoje, para a gente aproveitar esse tempo? Inshallah, vamos lá. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa salim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo, que a paz e a misericórdia seja com seu mensageiro, companheiros, familiares, e também todos aqueles que seguem a mensagem do Islã, até o dia do Qiyam, o dia do juízo final. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos. Mais uma vez eu cumprimento a todos. Mais uma vez eu glorifico e enalteço Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade de dividir a tela com o Sheikh, de compartilhar o conhecimento com todos também. Sejam todos bem-vindos. Sempre faço esse adendo muito importante, especial também, que a aula não é fechada para público muçulmano, é para todos. Quem quiser nos acompanhar, quem quiser perguntar, quem quiser assistir, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que a sua presença, o seu tempo, é uma grande recompensa de Deus para a sua vida também. Semana passada, o Sheikh Ahmed, antes de a gente falar nesse tema Shahada, a gente vai concluir algumas lacunas que ficaram da semana passada, que o Sheikh Ahmed citou sobre algumas narrativas do Alcorão, isso no sentido de profecia mesmo, né? Não sei se alguém lembra do que ele começou a falar, eu lembro, mas vamos deixar que ele dê esse pontapé inicial e para a gente começar a falar um pouco. Sheikh Ahmed, seja bem-vindo, que Deus recompense as suas intenções. جزاكم الله خيرا. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Rogo a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados como ele, enviados por ele como misericórdia e orientação para a humanidade. Na semana passada nós comentamos sobre diversos aspectos das evidências e provas da origem divina do Alcorão Sagrado, ou seja, o fato de que é uma revelação de Deus Altíssimo, seja como orientação para o ser humano. Aí, dentre esses aspectos, nós citamos as histórias, as narrativas de povos que antecederam a época da revelação do Alcorão, ou podemos dizer a época da vida do mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Isso aí foi um dos aspectos que a gente citou, né? E sobre esse aspecto a gente citou exemplos que às vezes podem ser conhecidos ou reconhecidos por algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns religiosos que não são muçulmanos. Ou seja, podem ser reconhecidas essas histórias e narrativas por outras religiões. Porém, isso não significa que existe a cópia ou existe a repetição daquilo que outra pessoa já disse. Aí a gente deixou uma pergunta sobre se alguém já ouviu falar sobre os Ashab al-Kahf. Companheiros da caverna. Sim, existe uma sura no Alcorão que se chama Suratu al-Kahf. Suratu al-Kahf. Um exemplo de dezenas de exemplos que a gente pode dar sobre aquilo que compõe o Alcorão, entre outros assuntos. Esse assunto é um assunto de história. Porém, essa história ela é conhecida por poucas pessoas. E é impossível ter havido a transferência ou a cópia de outras escrituras, de outros livros ou de outras pessoas. Porque a gente lê no Alcorão que Deus Altíssimo seja disse assim: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبِلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ.
e antes da revelação desse Alcorão, você não lia nenhum livro e nem o escrevia com a tua destra, com a tua mão direita. Se fosse assim, aqueles que querem te acusar de falsidade poderiam fazê-lo, poderiam te acusar. E aí é conhecido da biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele jamais aprendeu com alguém e que ele jamais também viajou fora do perímetro de Meca, a não ser 2 vezes. Ou seja, ele só saiu da cidade de Meca 2 vezes. A primeira vez, quando ele tinha 12 anos, isso aí faz parte da história do mensageiro de Deus, é bom também a gente às vezes falar algo da história da vida dele. Inclusive é importante a gente saber que não existe personagem algum dos personagens da história da humanidade que tem a sua biografia e os passos de sua vida e os detalhes de sua vida conhecidos como são conhecidos os detalhes e os passos da vida de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Nem mesmo um profeta como Moisés ou Jesus, nem mesmo um grande personagem que possa ter contribuído para a humanidade, não é um mensageiro de Deus, por exemplo. Ou seja, Muhammad é conhecido desde o seu nascimento até a sua morte, dia a dia, onde ele foi, o que ele fez, com quem ele esteve, e também é conhecida a informação da profecia dele mesmo antes dele nascer. Então vamos lá. Quais são as 2 vezes que ele saiu da cidade de Meca? Quando ele tinha 12 anos, quando seu tio foi a comércio até a Síria. Aí até é narrado que eles pararam num lugar que se chama Busra, né? Vou escrever um nome aqui. E ali havia um monge que recebeu eles e profetizou sobre o envio desse menino como mensageiro. Até ele disse para o grupo: quem é esse menino que está a descansar debaixo daquela árvore? Aí eles disseram: é um menino nobre e de uma família nobre, se chama Muhammad. O pai dele é morto, ele nasceu órfão. Então ele disse: não desceu debaixo dessa árvore senão um profeta. E a segunda vez, quando ele tinha 25 anos, foi a comércio. Então, aqueles que existiam dentro da cidade de Meca não ensinaram sobre esses assuntos. Enfim, e também leva em consideração que aquilo que é informado no Alcorão, através dos versículos do Alcorão, é diferente das informações que podem estar nas mãos de judeus, de cristãos e outros e adeptos de outras religiões. Vamos lá, qual que é a pergunta que a gente fez semana passada sobre isso? Sobre o episódio da caverna. Eu vou ler o que a gente lê no Alcorão sobre o episódio da caverna. Então, o episódio não é é mais uma história. É contada a história igual foi contada por fulano, ou igual foi contada por judeus que leem a Torá, ou cristãos que leem a Bíblia, etc. Não. A composição do Alcorão é o primeiro aspecto do milagre. Então Deus Altíssimo diz assim: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Esse é o versículo 9. Agora é o 10. Da Sura 18. Né? Então, a gente lendo a tradução, nós lemos: supões então que os companheiros da caverna, onde estão escritos os nomes deles, você supõe que isso seja algo de admiração? Você supõe que esse sinal dos sinais de Deus é algo admirável? Aí depois cita no outro versículo: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram: Senhor nosso,
concede-nos misericórdia de tua parte, e para nós dispõe retidão em tudo aquilo que diz respeito a nós. Imagine, então, a composição não é uma composição que certo dia estavam numa cidade chamada Éfeso, Maximiliano e fulano, e eles tiveram tal circunstância, acabaram fugindo e entrando numa caverna e ali adormeceram. Não. A composição é essa. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Supões que os companheiros da caverna sejam dos nossos sinais algo de admirável? Não é admirável. E aí conta a história deles, porém de maneira que não se copia aquilo que existe na mão de outros historiadores ou de outras escrituras, ou está escrito em outras escrituras. Simplesmente se revela ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ao mensageiro de Deus, aquilo que aconteceu. E ele não sabia disso. Tá? Então a pergunta que a gente colocou é: alguém conhece como é conhecido esse episódio entre os cristãos? Esse episódio é conhecido mais entre os cristãos ortodoxos. E há também outra... Os ortodoxos russos que falam essa história. E há também outras linhas também que devem ter lido ou devem usar isso como um exemplo ou uma história contada. O título... Sim. Até gostaria de... Peço desculpa por interromper o senhor. O interessante dessa história, para todo mundo tentar compreendê-la, Deus Altíssimo seja, o senhor já viu quantos versículos Deus citou dessa história dentro do Alcorão? Eu estava vendo aqui, eu nunca parei para pensar. Hoje eu tô vendo até o versículo 22, ainda é comentada a história. Tipo, de 8 até 22. Espera. Vai mais. 25 ainda fala. É um grande espaço do Corão. Um grande espaço. 25 ainda tem. Agora, para conhecer isso, por exemplo, o porquê dessa história. O porquê dessa história é para dá-la como exemplo de jovens que aderiram à crença e tiveram a sua crença acima de tudo e de todos. Enfim, isso é conhecido entre aqueles que escreveram ou aqueles que leem essa história como os 7 santos adormecidos de Éfeso. Tá? E isso, para os cristãos, aconteceu em meados do ano 250 depois de Cristo. Sim? Então aqui você percebe que é um grupo de pessoas que eram monoteístas, eram ainda muçulmanos. Ou seja, vamos usar a seguinte colocação: eram cristãos monoteístas, ou seja, cristãos que ainda seguiam a verdadeira mensagem de Jesus. Então eles foram perseguidos por não aderir à crença ou à doutrina que o rei da época estabeleceu. Aí, entre os cristãos é conhecido quem é esse rei. Nos versículos do Alcorão não é citado. Os nomes deles são conhecidos entre os ortodoxos russos quando contam essa história. No Alcorão não é citado isso. E aí o Alcorão cita que eles permaneceram na caverna, e essa foi a providência divina, o milagre que Deus enviou para eles, que fez com que ele ocorresse com eles. É citado que na caverna eles permaneceram 309 anos. E depois eles acordaram dessa, entre aspas, dessa hibernação, né? Desse longo sono. Então imaginem que isso aconteceu poucos anos do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Poucos anos antes do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Se a gente calcular que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nasceu em 570 depois de Cristo, ou 572 depois de Cristo, mais ou menos. Então esse é um exemplo. Então essa é a resposta da nossa pergunta, ou da nossa
Enquete. daquilo que a gente deixou da semana passada. Nossa, Então, entre os cristãos, que até a atualidade, até os dias de hoje, citam essa história, é conhecida essa história como, essa é a resposta, como os 7 santos adormecidos de Éfeso. Tá? Vamos só para concluir isso e entrar no assunto que você propôs, Raj. Até mesmo na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como é que foram revelados esses versículos? Os judeus eram conhecidos entre os árabes como pessoas que tinham conhecimento da escritura. Certo? Certo. Vamos citar de novo. Os judeus na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que moravam na Arábia, eram conhecidos por ter conhecimento das escrituras sagradas. Então os idólatras de Meca, que queriam desafiar o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e eles teimavam em não crer nele, mesmo sabendo que ele diz a verdade, eles foram até os judeus. E aí pediram um conselho para eles. Disseram para eles, vamos assim traduzir isso. Escuta, gente, tem um homem lá entre nós que alega ser profeta. O que a gente pode perguntar para ele para a gente testar se ele é verdadeiro nisso ou não? Se isso que ele alega é verdade ou não. Aí os judeus disseram para eles, perguntem 3 perguntas para eles. Façam 3 perguntas. Se ele responder a todas elas, ele não é profeta. Se ele não responder nenhuma delas, ele também não é um profeta verdadeiro. Não é um profeta, um mensageiro enviado por Deus legítimo, é um impostor. Aí deram 3 perguntas. Uma delas, perguntem a ele, ou seja, vocês, povo de Meca, os Quraishitas, perguntem a Muhammad sobre um grupo de jovens que se refugiou numa caverna antigamente. O que aconteceu com eles? Perguntem a ele sobre um rei que percorreu o Oriente e o Ocidente. Ele dominou quase que o mundo inteiro. Qual é a história dele? E perguntem para ele sobre a alma. O que é? Ruh, Mahia. O que é a alma? Então, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, quando recebeu esse grande desafio, disse para eles, venham amanhã e eu respondo para vocês. E aí a revelação demorou a vir, e dentre os versículos que foram revelados nessa sura, Deus Altíssimo disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, educando a ele e educando os muçulmanos, disse: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. O que é insha Allah? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, ele esperava o apoio da parte de Deus Altíssimo seja, que já havia revelado a ele o Alcorão, outras partes do Alcorão. Então ele disse, venham amanhã e eu dou a informação para vocês. Então ele permaneceu vários dias sem ter uma resposta, a ponto de que as pessoas começaram a dizer, nós o desafiamos e conseguimos provar que ele é mentiroso. Então ele se constrangeu. Aí Deus revelou, e não diga que irás fazer algo no dia de amanhã sem que você diga Inshallah. Sem que você diga se Deus quiser. Ou seja, venham amanhã e se Deus quiser eu irei dar a resposta a vocês. Enfim, depois versículo 24 em Surat al-Kahf, né, na Sura da Caverna. Então, e dentro dessa surata veio a resposta às 2 perguntas. Falou sobre os jovens da caverna que adormeceram na caverna, dessa maneira eloquente, dessa maneira, eu vou dizer entre aspas, divina, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecido na época que não podia compor isso. E 2, veio também a resposta sobre o rei.
Aí Deus disse no fim da surata: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. O versículo deve ser 80 e pouco, se quiser ver. 94. 94. 90. Então, vê como que é a composição do Alcorão, gente. Olha, para vocês terem a convicção, quando ouvirem que as pessoas comparam que o Alcorão é como um outro livro que é considerado sagrado, ou é uma outra filosofia, igual uma outra filosofia. Então, vejam, a convicção de que é de Deus. Então, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. E se te perguntam sobre Dhil Qarnayn, قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Dize, eu irei dar para vós uma menção sobre ele. E ele cita algo dos episódios que ocorreram com esse grande rei. Tá, falta a terceira pergunta. A terceira que é o que é a alma. Aí então, eles disseram, olha, se ele responder tudo, ele não é mensageiro não. Se ele não responder nada, não é mensageiro. Então, a resposta para o que é a essência da alma não existe. Então, veio em Surat al-Isra, na outra surata, que é a Sura 17, creio que é o versículo 88, Deus Altíssimo seja disse assim, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. E se te perguntam sobre a alma, dize, a alma é do assunto de meu Senhor. E não tendes do conhecimento a não ser pouco. Está vendo aí se é 88? 85. 85. Como que é a tradução aí? Para ver se eu estou falando direito em português. 85. E pergunta-te eles pela alma. Dize, a alma é da ordem de meu Senhor, e não vos foi concedido da ciência senão pouco. 85. E não vos foi concedido da ciência senão pouco. Ou seja, é o seguinte, eles estão te perguntando sobre a alma é do assunto de Deus. O que é a alma, a essência da alma? A gente só sabe, conforme Deus nos informou, que a vida do ser humano acontece porque a alma está em seu corpo. Quando Deus decreta que a alma seja recolhida do corpo, isso é a morte. Aí Deus disse... A alma foi criada antes do homem, né? Tem um... Isso. Uhum. A alma é a base, vamos dizer, é o princípio. A alma é o princípio e o corpo é apenas um recipiente para essa alma. A partir do momento que a alma não está mais no recipiente, então esse nosso corpo se decompõe. Não tem mais nada para contê-lo. Deus Altíssimo seja diz assim, e antes desse versículo vem a pergunta ou o desafio daqueles que recusam o fato de que haverá ressurreição e a vida eterna. Aí Deus disse assim, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dize, o anjo da alma que foi... Dize, o anjo da alma... De novo, desculpa. O anjo da morte. يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Dize, o anjo da morte que foi incumbido, encarregado por vos fazer morrer, irá fazê-lo, né? Irá vos fazer morrer. E em seguida, para Deus, vocês irão retornar. Então, quem é que diz isso? É Muhammad? Não.
Deus Altíssimo seja revelando ao profeta, ao mensageiro, diz para ele, Qul, dize, ou seja, diga a eles, يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Em seguida, para o vosso Senhor, ireis retornar. Vamos lá, Hajj. Você tinha falado sobre o assunto da Shahada, né? Exatamente. Você estava introduzindo aí com os irmãos das irmãs, os participantes daqui. Na verdade, Sheikh, eu queria aproveitar a sua presença. Eu espero que muitos estejam nos acompanhando, né? Eu estou falando de uma coisa que eu venho percebendo há um longo tempo. Ontem, por exemplo, foi um exemplo clássico. Eu conversei muito com a pessoa faz a oração, a pessoa já ganhou o Alcorão, leu o Alcorão, a pessoa tenta já levar uma vida seguindo os critérios de nós muçulmanos, né? Mas, como outras pessoas, sempre com aquela lacuna de mas eu preciso de um tempo, no sentido da charrada daí, né? E daí eu perguntei por quê? O que isso te impede? Mas eu, por exemplo, eu moro com mãe, e daí a mãe cozinha porco em casa, aquelas histórias assim. Isso é um exemplo de ontem, tá? Mas o que eu venho acompanhando é muita gente que já segue o Islã, mas não quer dar esse passo a mais e essa atitude de fazer a charrada, de declarar o monoteísmo. Então, eu gostaria que o senhor, nós temos aí ainda pouco menos de 30 minutos, para a gente falar um pouco sobre a convicção na crença e esse passo a mais que é muito importante, é essencial para o ser humano. Então, a pessoa, depois de conhecer e aprender sobre o que é a orientação de Deus, a pessoa reconhecendo isso e tirando todas as suas dúvidas, a pessoa, ela depende daquilo que existe dentro de seu coração, ou seja, aquilo que ela crê e aquilo que ela observa sobre a religião e sobre as religiões, sobre a crença islâmica e sobre as crenças, dependendo disso, ela dentro de si já é muçulmana. Sim? Porém, essa pessoa, ela, para ser considerada realmente muçulmana, deve fazer a declaração de fé. Fazer o que a gente conhece como a shahada. Shahada. Escrevendo assim com letras latinas, se você escrever com R, tem gente que escreve charada. Né? A transliteração vamos fazer com H, charrada. Sim. Shahada significa o quê? Testemunho. Você testemunhar a unicidade de Deus e que Deus é o único Senhor, único que merece adoração. A partir do momento que a pessoa faz essa declaração, vamos chamar, além de falar testemunho, pode falar declaração de fé. Você declarar, você pronunciar. Então, ao fazer isso, a pessoa ela é muçulmana. Sim? E faz essa declaração, tendo isso que a gente declara e pronuncia, estando isso que a gente declara e pronuncia de acordo com aquilo que está no íntimo, no coração. Por exemplo, se não está convicto, não está com certeza, tem alguma dúvida e declara, então não é por completo uma pessoa muçulmana. Né? Por isso a shahada, ela precisa de quê? Precisa da sinceridade. Precisa também, vamos dizer, da aceitação. A pessoa aceitar. Ou seja, aceitar aquilo que essa declaração de fé vai implicar. Precisa também do amor. Você amar tudo aquilo que faz parte da religião de Deus. Não detestar nada da religião. Sim? Então, a pessoa, a partir do momento que faz a shahada, ela começa a aprender mais e mais. Ela não necessita estar, vamos dizer, ser uma pessoa sábia para fazer a shahada. Se fosse assim, nenhum de nós faria.
A gente nessa vida está sempre a aprender, tá? E nós não temos batismo algum, não existe batismo, não existe você ser benzido por alguém. Isso não é para você se benzer, para você Para dar sorte. estar para Para dar sorte, eu vou fazer para dar sorte, não é dar isso? sorte, para você estar protegido, protegida. Não é. É você dizer, eu declaro que Deus é a única divindade que merece adoração. E declaro que Muhammad, que Jesus, que Moisés, que Noé, que Abraão são mensageiros de Deus. Fez essa declaração é muçulmano. Se existe alguma dúvida sobre a mensagem de Muhammad, de maneira que eu duvido disso, se eu declarar ou não declarar, eu não sou muçulmano. Sim. Agora, pode haver, por exemplo, pessoas que não declaram Islã, mas dentro de si mesmas elas são muçulmanas. Mas não podem ser consideradas por quê? Porque não declararam. Sim, ótimo. Pode haver, no meio da sociedade muçulmana, gente que é considerada muçulmana, mas no íntimo, no fundo, não é muçulmano. Também. É porque papai é porque mamãe falou, é porque é a tradição e eu estou entre muçulmanos. Ah, meu E assim pai por eu diante. sou, né? Então, a questão é que a gente está falando de uma forma, vamos dizer, científica. Uma forma. Estamos falando de uma forma prática. E deixa isso que pode acontecer tanto no meio muçulmano ou no meio não muçulmano. Então, eu quero dizer, a gente está falando do que é e do que deve ser. Ou estamos falando do que deve ser, não do que acontece às vezes. Sim? Por exemplo, vou dizer para você uma história da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Tem um grande companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, chamado Amr ibn al-As. O nome dele é Amr. Existe o nome Omar, e existe Amr. Se formos escrever assim, A-M-R, Amr. Amr ibn al-As. É um grande companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Depois de sua morte, ele foi considerado o governante do Egito e que conquistou o Egito. Ele veio até o profeta, que a paz de Deus seja com ele. Ele mesmo conta e diz: quando Deus lançou o Islã no meu coração, eu vim até o mensageiro de Deus. Então ele ainda era idólatra em Meca, certo? Aí eu vim até o mensageiro de Deus e disse para ele: estenda a tua mão para que eu dê o meu voto de compromisso. Ou seja, para que eu faça a shahada. Quando o mensageiro de Deus estendeu a mão, ele recolheu. Amr recolheu a mão. Aí o profeta disse para ele: o que passa com você? Já desistiu? Aí ele disse: eu quero condicionar. Qual que é a condição? Que Deus perdoe tudo aquilo que passou. Que Deus me perdoe por tudo aquilo que passou antes desse dia. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para ele: você não sabia que o Islã derruba tudo aquilo que passou? Ou seja, apaga tudo aquilo que passou? E você não sabe que a peregrinação apaga tudo aquilo que passou? E assim por diante, ele citou para ele exemplos. Então, havia isso, a declaração de fé, a shahada, né? E os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, inicialmente, lógico, não eram muçulmanos. Porque o profeta, que a paz de Deus esteja com ele veio com a mensagem em Meca depois de séculos passados da última profecia que eles conheciam, que era a profecia de Abraão depois de Ismael. E aí, depois disso, isso se misturou ao politeísmo. Então, eles se tornaram muçulmanos. E também não existe isso de, olha, conversão, reversão. Então,
é importante a gente citar, Haj Walter, que esse assunto é o mais simples possível. Isso é importante ressaltar. Sheikh Ahmed, por exemplo, eu quero fazer a pergunta para o Sheikh Ahmed agora. Se uma pessoa, muitos que estão acompanhando passam por isso, né? A pessoa tem essa convicção, a pessoa já tem certeza de como deve viver em adoração no sentido da unicidade. Enfim, Tá, então, sabe que o Islã... olha, a unicidade, você já citou duas palavras, ó. Tem o conhecimento, tem a convicção. Eu citei a sinceridade e a aceitação e o amor. Ó, já são 5, ó, legal, a gente juntou cinco ingredientes. Ingredientes. Você tendo isso, é só você pronunciar. Tá, qual que é a sua colocação? A colocação de alguns brasileiros que a gente conversa todo dia com esse... Eles fazem disso um problema, na verdade. Ele quer fazer a charrada, mas, primeiro caso, ele trabalha num local que não é lícito, por exemplo. Trabalha num restaurante, né, que ele é obrigado, por exemplo, a levar na mesa servir uma bebida alcoólica. Esse é um caso, né? Outros também que moram em um local que fazem comida como carne de porco, etc. e tal. O que o senhor falaria para essa pessoa? Qual que é o Então, a gente não deve colocar as carroças na frente dos bois. Vai por ordem, aos poucos. Nós precisamos ter o alicerce. Você tem que ter a base, o alicerce, o principal. A partir do momento que você tem a base, o alicerce, você está entrando imagine que você está entrando numa casa. E dentro dessa casa você vai ter diversas portas para você abrir ainda. E aí você vai construindo. Tá? Nós muçulmanos, a pessoa que já é de berço muçulmana, ou a pessoa que se tornou muçulmana e já tem anos no Islã, ainda está a abrir portas. Então, eu tenho a dizer, a pessoa está tendo conhecimento, tendo a convicção, tendo o amor, tendo a aceitação, tendo a sinceridade, ela é muçulmana. Diz, Ashhadu an la ilaha illallah. Testemunho que Deus é a única divindade. E o que virá pela frente, Deus vai abrir as portas para você. Aquilo que você não pode alcançar tudo ou abraçar tudo, você não deixa tudo. Também tem isso. Aquilo que você não pode ter por completo, você não deixa por completo. E Deus Altíssimo seja quem julga. Deus Altíssimo seja sabe do esforço de cada um de nós. Daquele que teve condições de abandonar algo que podia abandonar. Daquele que não teve condições de abandonar algo que não pôde abandonar. E assim por diante. Então, e também isso já é o você deve... Vamos dar um outro exemplo. É uma chave e essa chave tem dentes. Você pega a chave. Se está faltando um dente, tudo bem, depois você faz ele. Depois você molda esse dente. Como dizem, La ilaha illallah, você fazer o testemunho do monoteísmo, declarar o monoteísmo, é uma chave para o paraíso. Sim? E essa chave, uma chave para abrir uma porta, precisa de quê? De dentes. Os dentes são o quê? As ações. Os detalhes. Não é só a pessoa falar La ilaha illallah, pronto, eu já tenho a chave do paraíso. Isso você vai construir e vai conquistar, se Deus quiser. E também a gente precisa lembrar, Sheikh, que já é um primeiro exercício de fé, que vai estimular o seu imã na sua fé. Por quê? O que é o significado de fé? É você, eu não tenho a solução, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Allah está comigo, Ele que me guia, Ele que me sustenta. Esse já é o primeiro exercício. Também isso é importante. Então, a questão é, por que você está com medo de entrar para dentro? Entra logo para dentro. Exatamente. E Deus vai solucionar. Deus vai te dar a solução. Agora, a pessoa ficar observando de fora e ela tem essa convicção, essa pessoa é mais culpada do que uma pessoa que
entrou e não pôde realizar tudo? Qual que é menos pior? Repita a pergunta, chefe. Eu digo, uma pessoa que está observando de fora e fala, eu não posso porque eu não vou conseguir realizar tal coisa ou deixar tal coisa. Você falou, por exemplo, sobre bebida, tipo, a pessoa gosta de uma cervejinha, pensa assim, ah, eu não vou poder mais sair com os amigos, com as amiguinhas e assim e tal, né? Aí ele Sim. fica de fora. Tá, eu estou falando, o que que é menos pior? Você ficar de fora e não aderir, mesmo tendo a convicção, ou você aderir e não conseguir realizar tudo o que precisa? Menos pior é você aderir Sim. e você ser falho. E se moldar. Melhor do que você renunciar tudo. Exatamente. Então, a frase é a seguinte: aquilo que você não consegue abraçar tudo, você não deixa tudo. Tá? Entendi. Em contrapartida, tem gente que exagera. Quer ficar fazendo shahada toda hora. Ixi. Tem esses extremos aí. Existe mesmo. Gente, shahada não é para ficar, vou fazer shahada como se fosse um ritual. Não é ritual. Para se lavar toda hora, não é isso? É. Vai se lavar. Vão acabar falando, compra uns 30 quilos de sal e se banha com sal. É um ritual isso. Não, Só é um faltava ritual. alguém entender que é fazer isso. Não, estou brincando. Infelizmente. Se você fizer isso, não vão querer fazer toda hora. É o seguinte, a pessoa, ela renova sim a sua fé, mas não que, acho que eu cometi algo que me fez sair da fé, eu anulei a minha fé, eu quero entrar de novo, faz a shahada comigo. Não é assim. Tipo, você é muçulmano, mas só que eu sou muçulmano, aí eu tenho um nível de fé baixo, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Aí o que acontece? Jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Renovem a vossa fé com la ilaha illallah. Ou seja, repetindo isso. Todos os dias a gente deve ter horas no nosso início do dia, no nosso fim do dia, onde a gente diz, por exemplo, 10 vezes, 100 vezes. Por exemplo, há o mérito de quem é citado, o mérito de quem diz Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Fale essa palavra 100 vezes. Por exemplo, falar La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Diga isso ao amanhecer 10 vezes. Sim? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita em algumas versões que quem disser isso 10 vezes será como se libertasse 4 escravos dos filhos de Ismael, ou seja, dos mais valiosos. Imagina, todo dia você está libertando o escravo. Está tendo méritos. Então, aquilo que você faz no seu dia a dia é que aumenta a tua fé, que faz a sua shahada ter valor. Repita, La ilaha illallah, sempre pronunciando e tendo isso no coração, pensando nisso. Essa palavra que eu disse mais comprida é importante, a sua escrita, que é um zikr, uma lembrança do nome de Deus mais comprida. A gente diz La ilaha illallah, certo? Sim. Não existe divindade além de Deus. Mas aqui, La ilaha illallah. Aí depois continua. Wahdahu la sharika lah. O E nós único que não submetemos tem a som. ele. Sim. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dele é o reino, é a soberania, e dele é o louvor. Tá, depois diz, Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. E ele para tudo é poderoso, ele pode todas as coisas. Vamos ficar repetindo isso. Há muitos, cara, depois das orações a gente não diz Subhanallah, conta 33 vezes. Alhamdulillah, Allahu Akbar, completa 33, 33, 33, a centésima vez depois de 99. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Então é isso, a gente fala diariamente.
sempre mencionando o nome de Deus. Imagina a pessoa sempre rezando, sempre estando próxima de Deus. Está sempre, inshallah ta'ala, realizando o aumento de sua fé. O seu termômetro sempre vai estar no mais alto grau, inshallah. Agora, essa coisa de renovar a shahada não existe. Então, enfim, não é ritual. Não existe ritual para nós. Ritual é a invenção do ser humano. A religião, a crença é algo prático. Faça isso, não faça isso. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Ou seja, um conselho prático. Você que fez a charrada, fique tranquilo, só eleve a sua fé, eleve a sua espiritualidade. E você que está em cima do muro, está pensativo, procure fazer o mais rápido possível. Inclusive, Sheikh, eu falei, hoje é quinta, falei na terça-feira, eu fiz uma live terça-feira à tarde, e a gente falou sobre o peso de La ilaha illallah, né? Que inclusive Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Moisés, Musa alayhi salam, que se colocasse os 7 céus, as 7 terras, de um lado a balança, e de outro lado uma declaração escrito La ilaha illallah, ela pesaria mais que toda essa matéria. Então, eu acho que você que já está convicto, você já tem certeza que o Islã é a religião da verdade, nos procure, venha falar conosco aí que a gente vai tentar facilitar um pouco dessa sua jornada, enviar material para você também. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, Allahu Alam, só Deus sabe. Então, se você puder fazer hoje, faça hoje, esse é o conselho. O que o senhor quer Aqui colocar mais? o André diz aqui, em breve pretendo iniciar meus estudos, inshallah. Bem-vindo. Que Deus guie os seus passos, André. Aqui alguns irmãos citam alguma coisa. Alhamdulillah pelo Islã. Nizar. Bem-vindo, Nizar. Jazakallahu khairan. Nizar de Maringá. O Sim. doutor Denis diz aqui... Oi? Inclusive o Nizar nos convidou, chefe. Ele falou, venham para Maringá fazer uma visita. O senhor conhece lá, né, chefe? Conheço, inshallah. Devemos visitá-los, inshallah. O Sheikh Vitor está com eles lá. O doutor Denis aqui, na oração não repetimos todos os dias. Você faz referência àquilo que repetimos, o que falamos? Tipo, na oração, por exemplo, temos a leitura de alguns versos do Alcorão, dizemos Allahu Akbar na hora da transferência, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Então, depois a gente vê qual é a tua dúvida, o que não repetimos todos os dias. Eu acho Na verdade, que a recomendação, eu acho que ele quis falar na recomendação pós a oração, eu acho. Acho que ele está falando nisso. na recomendação o que se fala depois da De oração, fazer o zikr, exatamente. Subhanallah, alhamdulillah, eu acho que é isso. isso é dos assuntos. A Shahada fala isso. Isso, então. A gente, na verdade, cita o nome de Deus todos os dias. Estamos falando La ilaha illallah todo dia. Então, não há por que fazer um ritual onde eu vou fazer a Shahada ou assim por diante. Entendi, então. Nós, rezando, estamos dentro da oração, renovando a nossa declaração de que só Deus é a divindade que merece adoração. Sim. Repetimos isso. Agora ele acertou. Foi um erro de texto. Sim. Alguém tem mais alguma colocação? Temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o assunto. Se alguém quiser fazer a sua charrada já depois da live também, seja bem-vindo. Quem estiver nos assistindo. Sim, com certeza. Muitos estão fazendo com Hajj Walter, mashallah. Eu conto um por semana. A gente disse a sinceridade, o conhecimento. Tem uma irmã que escreveu alguma coisa aí, Hajj. Deixa eu ver. A gente disse a convicção. Agora apareceu aqui, peraí. A irmã Maria, peraí.
Por que, com o passar dos tempos, a crença na unicidade de Deus ficou mais difícil? Seria por conta da alteração das escrituras sagradas? Por esse motivo vieram os profetas mensageiros? Quer responder, Cher? Vamos lá, eu não entendi. De novo. Eu entendi. Por que, Porque com o com o passar passar, dos tempos, a crença na unicidade de Deus ficou mais difícil. Seria por conta da alteração das escrituras sagradas? Ou por esse motivo vieram os outros profetas? Um após o outro? os profetas e mensageiros foram enviados exatamente para renovar a crença na unicidade de Deus entre as pessoas. Sim, foram enviados em épocas onde a crença, conforme aquilo que um profeta anterior ensinou, já tinha sido esquecida ou enfraquecida. Então, é por conta da alteração nas escrituras sagradas? Sim, é por conta da alteração. Também é por conta da negligência das pessoas que conhecem da crença e da adoração verdadeira a Deus Altíssimo seja. Tá? A gente pode considerar que essa crença ela é como uma luz que é acesa. Em certa circunstância ou em certa época, essa luz ela está acesa e visível a todos. Em outra circunstância, em outra época, ela está quase que apagando, mas ela não se apaga jamais, né? Ela não se apaga. Então depende muito da nossa situação nos dias de hoje, onde estamos, o que sofremos, como está a nossa força na crença, a força da nossa crença entre as pessoas. Isso pode estar enfraquecido mesmo. Então a crença na unicidade de Deus ficou mais difícil em algumas circunstâncias sim. E também aqui a gente lembra que não tem mais mensageiro. Quem vai renovar isso é o esforço de cada um de nós, né? É bom Hoje saber. em dia, quem é responsável por fazer ou cumprir a missão do mensageiro que era enviado na antiguidade, quem é o responsável por isso é cada muçulmano. Que inclusive, ao lermos a biografia do profeta, o advento do profeta Muhammad veio numa época que o mundo estava uma anarquia, estava uma bagunça. Então, eu acho que essa é uma resposta simples também. Com certeza Deus enviou eles para tentar orientar a humanidade, tirar um pouco dessa do mundo em geral da forma que está, né? Eu queria aproveitar a pergunta da Maria para eu finalizar. Se você tiver alguma colocação, você À fica à vontade vontade, depois de mim, Raj. à vontade. Tem uma frase que é citada por um estudioso muçulmano, ele diz assim: o Islã, إذا ترك امتد وإذا حورب اشتد. Em todas as situações, o Islã permanece e é forte. A tradução literal da frase que ele disse é assim: ele disse, o Islã, se for combatido, ele se fortifica. E se ele for deixado, ele se prolonga. Vamos dizer, melhor dizer, ele se estende. Vamos lá, olha. Hoje a gente é perseguido e combatido. Eu quero dizer, às vezes tem, por forma de guerras exatamente, ou outras circunstâncias por forma de acusações, né? Hoje, por exemplo, existem missões para falar mal contra os muçulmanos e para tirar os muçulmanos de sua crença, tá? Tem. Então, a frase é o quê? O Islã, quando é combatido, se fortifica. Não temam. E se ele for deixado, ou seja, se deixarem ele à vontade, sem combatê-lo, ele se estende. Não há quem possa conter a verdade da religião do Islã.
Por mais que muçulmanos abandonem a religião e renunciem, aí Deus Altíssimo seja diz assim: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ó vós que credes, aquele dentre vós que renunciar à religião, saibam que Deus irá trazer outro povo que irá amar a ele, outro povo que irá amar a Deus e Deus irá amá-lo. Se você deixar, vai ter outro que vai abraçar. Vai estar perdendo uma oportunidade. Agora, a religião não é posse de ninguém. Se eu não aderir, vai acabar. Se eu não aderir, vai faltar. Não falta nada. É a gente que necessita. Com certeza. Tá? Então, é mais difícil, como a irmã citou, pode ser difícil. E é relativo. Para uma pessoa é mais difícil, para outra pessoa mais fácil. Numa outra época mais difícil, numa outra época mais fácil. E isso tudo é relativo. O importante aqui é a religião de Deus e a obrigação de cada ser humano aderir e abraçar essa religião. E tudo aquilo que existe de missões para fazer as pessoas renunciarem a essa religião, há pessoas que entraram em missão para combater a religião e acabaram aderindo a ela. Ouçam as histórias de quem se tornou muçulmano. Estudou o Islã para combatê-lo, acabou entrando nele. É verdade. Muitas histórias. Sim. Um grande abraço. Barakallahu fikum. Tfadal, Haj Walter, quiser finalizar. Obrigado a presença de todos. Sheikh Ahmed, mais uma quinta-feira. Obrigado por dar o seu tempo para nós. E esperamos até a próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum. Boa noite a todos. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.